E aí, já quero iniciar esse nosso aulão perguntando se vocês estão repelindo, repetindo ou protagonizando na vida nesse 2025. Gente, vamos iniciar essa jornada da redescoberta aí com essa pergunta bem profunda mesmo, né? A gente observar aí tudo que vivemos no ano passado, em 2024, onde a gente protagonizou, onde a gente deixou que as nossas emoções, em alguns momentos, os nossos desequilíbrios, os nossos medos, né, tomassem conta e agissem na vida, né, onde a gente conseguiu olhar e compreender a própria realidade aqui e agora, que é diferente das memórias e de muitas coisas que a gente vive pensando e acreditando, né? Então a gente já inicia esse nosso primeiro aulão de 2025, a segunda edição da Jornada da Redescoberta. Se redescobrindo. Eu gosto muito de usar essas palavras, né? O redescobrir. Tem mais gente chegando aqui, vamos admitindo as pessoas. Por quê? Porque a gente já poderia estar descoberta, né? O que que é o descobrir? A gente olhar para aquilo que está coberto, a gente tirar os véus, aquilo que cobre a nossa realidade aqui e agora. Então, tem uma importância esse redescobrir, a gente descobrir, né, coisas a respeito da gente e a gente estar sempre redescobrindo, sempre olhando se não tem mais coisas para a gente tirar o que cobre, entendem? Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É um prazer, eu estar aqui, dando essa aula, conversando com vocês. É a segunda edição da jornada, mas eu atualizei muitos conteúdos, né? A gente fez a primeira edição em junho do ano passado e tem muitas coisas assim que fizeram sentido naquele momento, que ainda fazem, outras não. E eu sinto que as coisas vêm por uma intuição, muito pela necessidade também, do que as pessoas que estão aqui ao vivo e as que estão assistindo a gravação estão precisando, né? O que eu tenho de transformação de junho para cá. Tantas e tantas coisas, né? Que eu venho descobrindo, redescobrindo, transformando dentro de mim. As minhas alunas que acompanham mais de perto sabem desses processos, né? E também vivem esses processos. Tudo vem em ressonância, as coisas vêm se trabalhando, vêm se expandindo. A gente vai falar hoje desse fluxo infinito da expansão. Ano passado, em junho, esse fluxo infinito da expansão nem existia. Se vocês forem ver, né, foi algo que eu trouxe essa metodologia depois. A gente conversou na imersão dos quatro pilares. Então, eu vou estar trazendo tudo isso para vocês aqui hoje. Volto a dizer, vocês são muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui. E desejo que hoje, dentro dessa pergunta que eu já trouxe de início, e eu vou fazer novamente essa pergunta para quem está chegando agora, né? Vocês conseguem visualizar se vocês estão repelindo coisas, vivendo em valores de afastamento? Nós vamos falar mais a respeito disso, né? Eu trouxe uns slides para a gente olhar aqui, para a gente poder estudar. Então, vocês repelem coisas? Vocês repetem coisas? Vocês estão vivenciando padrões repetitivos? Ou vocês realmente estão protagonizando a vida de vocês? Utilizando todo esse lastro de coisas que vocês recebem da vida, que vocês recebem da família, que vocês recebem das experiências. Onde que está o foco, né? E nenhum de nós na vida, nenhuma pessoa é sentenciada. Nós vamos conversar isso também. Pela sua história, pelas suas dores. Às vezes a gente olha assim e pensa que a nossa história é muito triste, que não tem jeito. Tem pessoas que às vezes vêm conversar comigo, ah, mas tu não conhece a minha história, tu não sabe como que é. Parece que tudo é muito fácil, mas a minha história é mais dolorosa do que aquilo que tu está pensando. Mas o redescobrir além de descobrir novas formas, a gente está sempre olhando, olhai e vigiai. Muitas vezes para as mesmas coisas, em camadas diferentes. Isso acontece muito na minha vida. E eu sinto que cada vez mais, primeiro a gente tira as cascas grossas, né? Depois a gente começa a tirar as casquinhas mais fininhas, aqueles farelinhos que vão sobrando das dores, dos traumas,
das coisas que a gente realmente acredita que são as verdades na nossa vida. Daí a gente pode redescobrir aquelas mesmas coisas, olhar, expandir, expandir, olhar cada vez mais de cima para as coisas, porque nós temos uma visão muito limitada da nossa vida, da nossa história, da forma de resolver as coisas aqui e agora. A forma como vocês vinham resolvendo a vida de vocês, tomando decisões, há um mês atrás, hoje já é diferente em diversas coisas. A gente está falando de um mês. Pense em um ano, 2 anos, 10 anos. Hoje mesmo eu falava para uma pessoa que eu atendi, ela estava precisando tomar uma decisão muito importante na vida dela, que ia definir o rumo profissional dela, né? Se ia por um lado ou por outro lado, assim, completamente diferente. Duas oportunidades que se apresentaram na vida dela. E aí a gente olha e diz assim: meu Deus, oportunidades, que maravilha. Mas qual a oportunidade que está ligada àquilo que eu realmente quero? Aquilo que realmente é a minha missão comigo mesma, para minha saúde, para os meus relacionamentos, para o meu trabalho, para a minha prosperidade? A gente não pode abraçar o mundo. Só que só descobrindo e redescobrindo coisas a respeito de nós, a gente consegue dizer o sim quando tem que dizer sim, alinhado com as coisas que a gente quer, dizer o não quando a gente tem que dizer não, também alinhado com as coisas que a gente quer. Então, oportunidades são maravilhosas, mas eu preciso estar me redescobrindo toda hora, né? E aí a gente fez uma constelação, a gente fez um diagnóstico sistêmico, a gente observou como ela se sentia e como esse campo estava aberto para essas duas oportunidades, e a resposta precisava ser dada hoje. Se ela não tá aqui, ela vai assistir a gravação, vai saber que eu tô falando dela, nela, né? E foi impressionante, porque iniciando o atendimento, ela tinha uma inclinação, assim, para um lado, né? E assim, eu observei que aquela inclinação estava baseada no medo, no repelir, alguma coisa a respeito do medo de crescer. Mas como eu não gosto só de observar e trazer a minha intuição e a minha compreensão, que é limitada, a gente abre o campo. E aí, quando a gente abre o campo da constelação, que é uma proposta que nós vamos fazer aqui hoje também. Quem está assistindo a gravação pode se trabalhar dentro dessa proposta prática também. É quando a gente abre e a pessoa realmente observa sua linguagem da alma e sem saber o que que representava o que era o caminho número um, o que que era o caminho número dois. Em uma oportunidade, ela se aproximou, ela internalizou. Se sentiu bem, depois sentiu uma tristeza profunda que a gente trabalhou, dissolveu, redescobriu coisas a respeito daquela tristeza. Mas ficou leve, rapidamente ficou leve, né? Caminho número um. Já no caminho número dois, que era o que eu sentia que existia uma inclinação maior, porque parecia mais estável para a vida dela, mas não tão alinhado com a missão e com as redescobertas que ela vem fazendo a respeito dela. Já no caminho número dois, ela sentiu leveza, tranquilidade, a respiração tranquila, não veio nenhuma tristeza, não veio nada. Mas um equilíbrio, assim, né? E ao mesmo tempo ela dizia assim: eu me sinto bem aqui, mas eu agradeço e me afasto daqui. Então ficou claro o caminho que ela tinha que seguir. E ao invés de repelir por medo, a gente trabalha aquilo que estava causando o medo e a gente aproxima a gente o campo, não eu, né? A gente o campo, que é sábio. O corpo da pessoa responde. E então ela observa o caminho que está ligado à missão dela e dissolve a tristeza e faz a escolha. Será que sem se redescobrir diariamente, a gente consegue escolher? Ou a gente está repelindo, repetindo? Será que a gente consegue ser protagonista se a gente não tivesse observando pouco a pouco todos os dias? Orando, vigiando. Então, essa é a proposta da jornada da redescoberta. É eu trazer para vocês algumas coisas das metodologias que eu venho estudando. Meu trabalho ano passado, ele foi bem focado em questões profissionais, fazer as pessoas encontrarem sua missão,
formações, mentorias profissionais, diversas coisas. E esse ano eu estou sentindo que o meu trabalho ele precisa atender mais às necessidades da clareza realmente bem individual de cada pessoa, assim. Questões bem individuais de autoestima, de saúde, de relacionamentos, também questões profissionais, mas tanto cursos quanto mentorias que tragam essa clareza bem básica para a pessoa aprender a estar sempre se olhando e sempre se redescobrindo. É essa proposta que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, tanto no conteúdo quanto na proposta de estudo também, tá? E depois disso nós também vamos praticar. Na minha cabeça, assim, né, e no meu coração, nesse momento, eu tenho ideia de fazer aqui com vocês uma atividade de constelação que eu fiz no grupo de constelação ontem, com as minhas alunas. Vamos ver até lá, né, até lá no decorrer dessa aula e das coisas que também eu vou sentir, das necessidades que eu vou sentir que vocês vêm me apresentando aqui, se a gente vai seguir nessa ideia ou se nós vamos fazer alguma outra prática. Porque eu vejo que, como eu disse para você no início, a minha visão é muito limitada e a gente precisa aprender a ouvir, a perceber os planos maiores. Isso serve para todos nós. Os planos maiores, superiores, nem sempre são aqueles que a gente quer. Nem sempre são aqueles que a gente tem vontade, que a gente acha mais fácil. Por que que a gente precisa estar se redescobrindo? Porque nos planos maiores, nos planos de Deus, nessa grande redescoberta que é a vida, cada dia que o sol nasce é uma nova oportunidade. Todos nós somos novas pessoas. Tem muitos nãos que a gente precisa dizer para aquilo que a gente tanto quer em um momento que a gente não está vendo o contexto maior. E se a gente não se dá conta disso, pelo autoconhecimento, de uma forma mais leve, compreendendo os pequenos sinais que a vida dá, eu sinto pela minha experiência que a vida vai colocando a gente num cantinho, num cantinho, num cantinho, até a gente se sentir espremida naquele cantinho e ter coragem de dizer não para aquilo que precisa dizer não e sim para aquilo que precisa dizer sim. Em algum momento a gente ter coragem de parar de repelir as coisas, inclusive oportunidades de crescimento na vida, de parar de repetir ciclos e aprender a protagonizar. Muitas coisas na vida de vocês que vocês acreditam que são defeitos, que são dificuldades, coisa que vocês observam na família de vocês, decisões que vocês tomaram lá atrás que vocês ainda não se perdoaram. Nós vamos falar disso também. Perdoar, aceitar, aprender. Tudo isso está dentro desse aulão, dessa jornada de hoje. Se a gente não trouxer todo esse lastro de forma positiva, se a gente excluir partes, nós vamos seguir repelindo oportunidades, repetindo ciclos e não sendo protagonistas. Essa metodologia eu postei nos stories ali hoje. Ela é de uma professora que eu admiro, assim, conheço ela há pouco tempo, né? Que ela fala, ela tem a metodologia própria dela, que é o 4D, né? Acho que Fernanda Toqueto, acho que se pronuncia assim, se escreve com CH, né? Ela é uma gaúcha, mora aqui em Lajeado, se eu não me engano. E ela traz, assim, ela é psicóloga, né? E traz uma metodologia muito clara desse triângulo, né? Dessa forma que a vida pode acontecer. E eu quis trazer, começar essa jornada, já trazendo essa referência para ela também, porque é um conteúdo que ela trouxe dessa forma e que tem, assim, muita ligação com as coisas que a gente vai estudar hoje. Eu senti, assim, uma forma muito simples de explicar, né? Mas quando eu trago conteúdos de outros profissionais, eu gosto de falar a referência, a origem aqui, até como uma forma de honra, para que vocês compreendam melhor, tá? Então, assim, gente, eu vou colocar os slides aqui, vamos conversando. A ideia de hoje é a gente tocar conteúdo mesmo, tá? Não é uma aula muito longa, é uma coisa bem direta e reta, onde eu vou trazer o conteúdo, vocês vão poder se identificar com tudo isso. Eu vou apresentar uma proposta de estudo para vocês.
que eu já deixei bem claro também, né, no nosso grupo e no Instagram, que eu apresentaria essa proposta, a nossa primeira turma regular de 2025, e depois a gente vai fazer a prática, tá? Acredito que até 21 horas a gente consegue finalizar. Depois eu vou trabalhar com vocês, assim, perguntas, compreensões, coisas que vocês estiverem precisando. Vocês sabem que eu fico à disposição no WhatsApp, posso colocar caixinha no Instagram, venham conversar comigo a respeito de como vocês vão estar se sentindo a partir dessa aula, tá? E desejo também que as pessoas que se sentirem identificadas e tocadas por essa proposta venham fazer parte também, estudar, porque é uma metodologia dessa forma que vai ser trabalhada, ela é inédita. Vocês sabem que eu sempre estou criando coisas novas, né? Às vezes eu penso assim, ah, mas aquele curso que eu dei lá em 2022 foi tão bom, foi assim, eu não trabalhei mais esse conteúdo. Daí eu olho para o conteúdo e eu penso, sim, mas é que isso aqui eu já preciso acrescentar isso, tirar aquilo. Então acaba que praticamente tudo se torna inédito, né? Inclusive no grupo de constelação que a gente se vê toda segunda-feira, cada dia é um dia, cada dia é um conteúdo diferente, cada dia é uma necessidade diferente. Vamos lá? Deixa eu abrir os slides aqui para vocês. Projetar. Deixa eu me lembrar onde é que é aqui. Faz uns dias que eu não dou aula aqui no Zoom. Ai, tá aqui. Fazer assim, ó. Que aí não tapa. Ai, ótimo. Então vamos lá. Nossa segunda edição, né? Janeiro de 2025. Parece mentira, gente. Que a gente já tá na metade de janeiro, né? Meu Deus do céu. O uso da autoconstelação sensorial para a evolução e expansão da sua vida. Eu vou explicar algumas coisas da autoconstelação, vou explicar algumas coisas de alguns pilares que eu venho trabalhando, tá? Então, por isso que eu coloquei esse título. Aqui, eu gosto sempre de repetir, né, essa forma de ver. O você sabia, né, que a qualidade da sua vida é a qualidade das suas emoções. E a qualidade das suas emoções estão dando hoje o significado da tua vida, positivo ou negativo. Então observa mais uma vez, tem alunos aqui que já ouviram isso milhares de vezes. Observem mais uma vez. Como que tu tá visualizando, como que tu tá sentindo as experiências que tu vive? O teu foco é no problema? É no negativo? Ou o teu foco é na solução? Vocês estão visualizando os slides? Joyce, faz um legalzinho para mim, tá? Tá. Eu tô te enxergando aqui. Ótimo. Então vamos se observar mais uma vez. Orar e vigiar. E como que está a qualidade das tuas emoções? Pensa nas tuas experiências no dia de hoje. Pensa nas tuas experiências na última semana, no final do ano passado. Pensa nas coisas que tu não conseguiu realizar e vivenciar de uma forma alegre, feliz, como tu imaginou lá em 2024. Como estavam as tuas emoções em relação a isso? Que significado tu deu para as coisas que aconteceram? Por que que eu pergunto isso? Porque muitas coisas que a vida não me deu ou me deu em alguns momentos, onde eu não consegui entender o contexto, muitas coisas doeram, muitas coisas eu vi de forma negativa, muitas coisas eu senti como perdas, muitas coisas eu sofri porque eu não estava entendendo o propósito. Mas eu, em algumas, escolhi focar no problema, e digo isso para vocês até hoje, né? Até hoje, situações. Semana passada eu passei por uma situação que eu estava com dificuldade de aceitar e de focar na solução. E de pensar assim: eu não estou vendo a solução agora, mas eu preciso melhorar a qualidade das minhas emoções nesse momento, porque daqui a pouco vem clarear o próximo passo. E eu vou compreender o porquê desse não, o porquê desse sim. Porque isso não está acontecendo como eu quero. Muitas vezes tu não tá te realizando, tu não tá te sentindo bem na tua vida por causa disso. Então a gente pensa assim, é utópico pensar sempre na solução? É uma visão inocente pensar, ai, tudo tem um lado bom, tal, né? Não é utópico, gente, é uma grande possibilidade
que quando a gente consegue equilibrar nossas emoções, a gente consegue confiar, trabalhar a nossa fé. Lembrem-se que o plano maior, o plano divino, sempre é muito mais grandioso e de muito mais expansão do que aquilo que tu está imaginando. Por vezes tu tá querendo a coisa do jeito que tu tá querendo, porque é só aquilo ali que tu conhece. A gente vai tratar disso aqui nos próximos slides também. Então, comecem observando as experiências e observando como que está a qualidade das emoções de vocês. Vamos para o próximo. Por que você ainda não está atraindo todas as coisas que tanto quer para sua vida? Você já se perguntou se vive baseado em valores de aproximação ou de afastamento? Tu tá vivendo assim. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque eu já sofri demais aqui, porque eu tenho medo desse relacionamento aqui por causa do que eu vivenciei no relacionamento passado, porque eu não vou me sujeitar a isso que a minha mãe, que meu pai se sujeitaram, porque a minha avó passou por tal coisa e eu não quero trabalhar com esse tipo de coisa, porque eu não vou empreender, que todas as pessoas que empreenderam na minha família faliram. Ah, porque eu não vou fazer tal coisa pela minha saúde, porque eu tenho outros focos de coisas para fazer. Porque quem cuida da saúde não está trabalhando o suficiente. Vocês já observaram esses valores? O que que vocês estão focadas? O que que adianta trabalhar 1.000 horas por dia e não cuidar de si? Fugir de si? Então vocês estão repelindo? Vocês estão excluindo? Vocês sabem tudo que não querem? E aí eu fiquei pasmada quando meu terapeuta disse: Sim, eu entendi tudo que tu não quer, mas o que que tu quer? Quais são os teus valores de aproximação? O que que tu quer da tua vida? Como que tu visualiza isso? Como que tu se sente se tudo isso se resolver e tu começar a viver a vida dos sonhos? E eu pensei, meu Deus, não sei como que eu me sinto vivendo a vida dos sonhos. Eu estava tão acostumada a viver em valores de afastamento. Eu estava tão acostumada a repelir experiências que eu não queria, a comparar pessoas, a comparar oportunidades, que eu não conseguia saber o que que eu queria. Era impossível ser protagonista da minha vida. E mesmo quando a gente entende a causa dos problemas, muitas vezes a gente não consegue resolver. Porque aí é como eu fiz algumas postagens também para vocês nos últimos dias. Aí a pessoa descobre magicamente que existe uma causa raiz para tudo que ela vivencia. Aí ela começa assim: ah, porque foi isso, porque foi aquilo, ah, porque eu acho que é o meu signo, o meu mapa astral, porque é a minha família, porque foi a minha avó, porque foi meu avô. Muitas vezes entender que existem raízes é apenas o segundo passo, não é o todo. Porque a partir disso, o que que eu faço com isso? Aí que eu escrevo aqui embaixo para vocês, o trabalho da constelação, o trabalho com o sistema de autoconstelação sensorial, ele fortalece dentro das pessoas características que são base para evolução. Não é um foco no que já passou, não é um foco no passado, não é um foco simplesmente na raiz. É um foco no que eu faço a partir dessa descoberta. Veja se em 2024, todos aqui que são pessoas que estão buscando evoluir, se tu ficou preso, não entendo isso, não entendo aquilo, mas o que que é isso, mas eu preciso entender, papapá, papapá. O que tu fez a partir disso? Faz sentido para vocês? Vamos se questionar. Eu gosto de começar com perguntas. Eu gosto, porque a gente começa a se questionar, a se redescobrir dentro das coisas, né? E aqui vem esse triângulo aí que eu falei para vocês, né? Tu percebe que quando tu consegue resolver alguma coisa na tua vida, outra coisa aparece, e outra coisa aparece, e outra coisa aparece. E tu visualiza mais e mais problemas, porque o teu foco talvez seja o problema. E aquela paz, aquela realização, aquilo que tu tanto deseja não chega, porque tu não sabe onde tu quer chegar. Qual é o motivo disso? Que nós estamos falando desde o início da aula. Talvez tu ainda não seja o protagonista da tua vida. Por quê? Porque no presente, ou tu vai afastar aquilo que tu não quer, ou tu vai repetir aquilo que tu não quer, porque é só aquilo que tu conhece, porque tu não consegue nem ver o lado bom das experiências,
que existiram. E aí tu vive numa energia de medo e baixa vibração, que eu coloquei aqui para vocês visualizarem, a base desse triângulo, né? É a gente viver no baixo, ou tu vive uma vida em potencial, tu escolhe viver uma vida em potencial e protagoniza a tua vida. Como? Sabendo que tu pode fazer algo diferente com aquilo que se apresentou, respirando, tendo presença e fazendo diferente daquilo que tu faz todo dia. É muito fácil repetir ciclos. É muito fácil saber o que a gente não quer. A nossa vida, os nossos neurônios estão programados para isso. A gente precisa ser protagonista para mudar até as nossas conexões neurais. Então é muito forte o acabar com a repetição de ciclos. É muito forte conseguir se achar merecedor de um crescimento. Deu uma proposta que talvez na tua família ninguém tenha recebido. Tu vai ser a primeira pessoa a receber. Deu um relacionamento equilibrado que talvez na tua família ninguém tenha vivido e tu vai ser a primeira pessoa a viver. Aí vem muitas vezes as vozes, né? Tem muita gente melhor que tu nisso. Deixa eu olhar para vocês aqui. Tem muita gente melhor que tu nisso. Tem muita gente melhor que tu no Instagram dizendo essas coisas. Tem muita consteladora por aí. Tô falando vozes que falam comigo todos os dias. Que se eu não procurar ser protagonista, eu desisto de tudo. Entendem? Tem muita mulher aí bem arrumada, maquiada, com uma equipe, fazendo um trabalho maravilhoso, pessoas cuidando do Instagram, milhares de seguidores. O que tu tá fazendo aí no meio de tudo isso? Aí quando eu começo a ouvir essas vozes que estão em medo e baixa vibração, alguma pessoa, normalmente alguma pessoa abençoada, me manda uma mensagem e conta que assistiu um vídeo meu, que está vendo o resultado a partir de uma constelação, que se identifica com o meu trabalho, que me admira. Porque em alguns momentos eu não estou conseguindo ver o meu próprio valor e outras pessoas estão conseguindo ver. Muitas vezes tu está cuidando mais dos outros do que de ti. Por isso não está se realizando e se sentindo com potência total, sendo protagonista. Muitas vezes tu tá com medo de dizer não, porque tu tá com medo de se sentir abandonado, porque tu tá com medo de se sentir rejeitado, porque tu tem medo que as pessoas não te amem do jeito que tu realmente é. E aí as pessoas começam a vestir máscaras, não porque são falsas, não porque não são honestas. Vocês estão me entendendo, vocês estão entendendo onde a gente está chegando com esse assunto, né? A gente sustenta máscaras, a gente acha que a gente tem que ser de determinado jeito em cada lugar para ser aceito, para não ser rejeitado, para não mexer com as dores da nossa criança. E aí essa mesma professora, a Fernanda, ela diz assim, que ela foi numa reunião com diversos empresários grandiosos, um dos maiores do Brasil, né, com faturamentos enormes, e ela começou a olhar aquelas pessoas se comportar e falar no meio de tudo aquilo e começou a observar tamanhas era a dor de cada uma daquelas pessoas. E como que os comportamentos, mesmo prosperando financeiramente, né? Como que os comportamentos dessas pessoas demonstravam as coisas da criança, que estavam congeladas, que estavam doendo, e onde essas pessoas não estavam prosperando. Porque a prosperidade ela não é apenas financeira. O financeiro também é uma consequência de viver baseado nos medos, na repetição, no afastamento. Né? Então, assim, é, olhem, olhem para isso. Acreditem que vocês merecem uma realidade diferente daquela que vocês estão vivendo hoje, daquilo que não está bom na vida de vocês. E como um amigo meu me disse esses dias, vem, quando está sujeito vir um pensamento que não é legal, corta, corta. Porque, gente, nós estamos aqui falando de repetição, nós estamos falando realmente da parte neural viciada em pensar coisa ruim. Então, como que a gente transforma isso?
cortando, pensando coisas boas, sentindo coisas boas. E isso, às vezes, de princípio, assim, ó, é forçado. Não é natural, é forçado. Então a gente tá sempre se redescobrindo, respirando, pensando, se forçando a ser diferente. Mesmo quando a gente nem acredita que pode ser real. Já está transformando até a própria bioquímica. Ah, sozinho eu não consigo. Sim, por isso estamos aqui, estudando, tendo conhecimento, tendo possibilidades de se conhecer mais, de estudar mais. Tá? Vamos voltar para os slides. Não ficou aqui falando. Vamos lá. Esse slide eu coloquei o mesmo que a gente estudou na jornada do ano passado, porque ele é muito importante. A gente acha assim que está super dominando a nossa vida, tomando decisões, controlando. Controle é uma expressão do medo, né? Sendo que 95% de tudo que a gente pensa, que a gente sente, é inconsciente e pode estar ligado a coisas, interpretações, sentimentos, coisas que tu nem tá lembrando de onde vieram, né? E a nossa escolha, volto a dizer, é começar a fazer algo diferente com isso. Na constelação a gente diz: eu recebo a vida que vem de vocês e escolho fazer algo grande e bonito com absolutamente tudo que eu recebo. Tanto no inconsciente a gente vir descobrindo essas profundezas, com amor, com jeito, um passo de cada vez, né? E se apropriando dessas transformações, quanto na história, naquilo que está no teu consciente de memória, aqui e agora, mas tu ainda está se baseando nos traumas inconscientes. Por quê? Vou explicar melhor isso. Tu vem com um lastro de coisas, né? Tua vida, na tua família, forma de ver as coisas, forma de viver. Com esse lastro, tem coisas que já vêm pré-determinadas. A gente vai vivendo a vida, às vezes sem conhecimento, sem olhar para as nossas emoções, decidindo isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, eu não vou passar por isso, aquela situação que a gente está conversando, né? E não conseguimos pensar que nós vivemos realidades projetadas desde que nascemos. Se a nossa mãe tinha medo de determinada coisa, talvez a gente tenha medo daquilo. A gente nunca parou para examinar nem por quê. E quantas decisões tomamos baseadas naquele medo? Se a nossa mãe sentia medo que a gente caísse, vou trazer uma realidade bem minha agora, né? A Eloá com 10 meses, engateando por tudo, subindo em tudo. Se eu demonstrar para ela que eu tenho medo que ela caia, o que que eu tô demonstrando para ela na verdade? Que eu tenho medo que ela se desafie, que eu tenho medo que ela erre, entendem? Então, vai muito além. Eu tô trazendo isso para vocês, porque vocês precisam entender quais as memórias estão gravadas em vocês. Aí vai vir uma promoção no trabalho para tu te desafiar, fazer uma coisa diferente, crescer, expandir, entrar nesse fluxo infinito, né, da expansão, e tu vai sentir medo por um simples medo de cair lá na tua infância. Um pequeno exemplo eu estou trazendo para vocês, porque é assim que as coisas funcionam. Mais uma vez, não estamos culpando mãe, não estamos culpando pai, não estamos dizendo que nada tinha que ser diferente do que foi. Estou trazendo para vocês de onde vem a raiz das coisas e como que a gente pode chegar até isso. Coisas básicas como essa e as coisas mais difíceis da nossa história e ver de forma diferente. Ver como um crescimento, como um degrau de crescimento e abundância na vida. Como fazer isso, né? Eu trouxe uns exemplos que eu também trouxe na outra jornada. Como que acontece esse boicote por causa dos medos, né? A pessoa vive um relacionamento desequilibrado, se livra daquele relacionamento, não trabalha as emoções, os medos que aquilo causava nela. E ali na frente encontra uma pessoa parecida. Se sujeita às mesmas coisas ou até a coisas piores. Não só no relacionamento de casal, no trabalho.
Recebe uma promoção no trabalho e sente medo de assumir e crescer. Fica esperando por uma promoção que nunca chega. Quantas coisas, né? Tem necessidade de sempre fazer mais nos relacionamentos e no trabalho, se sobrecarregando e sentindo que não é amada, que ainda não é suficiente. Precisa de alguém junto para colocar os planos em prática, porque acredita que sozinha não dá conta. Então, exemplos de coisas baseados em pequenos medos que vão virando uma bola de neve e a gente vem construindo a nossa vida. Baseado em quê? Por isso esse chamado para trazer a consciência, para que vocês se compreendam melhor. E aí, aquilo que eu estava falando, na nossa mente, 5% é consciente. O que tu pensa, o que tu interpretou, a tua organização, teu planejamento, a tua razão, os teus objetivos, aquilo que tu pensa que existe de possibilidade para tua vida. 95% é inconsciente. Aqui eu escrevi coisas mais negativas para a gente compreender memórias profundas, inseguranças, ansiedade, medo, bloqueio, tristeza, angústia, trauma, desgosto, dor, escassez. Mas eu vou falar para vocês também que dentro desse inconsciente estão os talentos de vocês, as maiores potencialidades, descobertas enormes que vocês podem fazer. Eu falei na imersão ano passado dos 4 pilares de sucesso, né? E no próximo curso esses assuntos vão fazer parte também, porque são importantíssimos. A imersão causou muitas transformações nas pessoas que participaram. É, muitas das coisas que tu desconhece de ti são positivas. A gente se preocupa tanto em trabalhar traumas, dores, medos, mas e a gente olhar para dentro e querer conhecer quem a gente realmente é, no nosso potencial máximo. E aí hoje eu estava pensando, né? Dentro disso eu estava tomando um banho antes da aula e pensando algumas coisas que eu queria falar, alguns exemplos meus que eu gosto de trazer, né? Pensando na minha vida, né? E a minha mãe tá aqui nessa aula, ela vai lembrar de algumas coisas, de como em alguns momentos eu via a minha vida com a minha família de origem, a minha vida com os meus pais, né? Eu via assim num sentido negativo de atitudes impulsivas, mudanças, negócios, empregos que foram aceitos, que não foram aceitos, saídas de trabalhos, mudanças de cidade, coisas que eu pensava que me causavam de certa forma uma insegurança. E aí, em alguns momentos, eu pensava assim, que eu queria ficar no mesmo lugar, que eu precisava de raiz, que eu sentia falta de não ter vivido numa casa toda a minha vida, sabe? Coisas assim que eu via nas famílias dos meus amigos. Aí, depois, me trabalhando meu inconsciente, querendo trazer todo esse lastro de forma positiva, eu comecei a valorizar a coragem dos meus pais. Gente, meu pai com 23 anos, minha mãe com 24 anos, e eu, de 3 para 4 anos, nós saímos de Santiago, Jaguari, interior ali, né? São Pedro. Nós saímos, porque meu pai aceitou uma promoção de trabalho, e a minha mãe também, lá em Campinas, São Paulo. Nós três e Deus, com um uninho. E a nossa mudança, que chegou, sei lá, quantos dias depois, né? Eu digo um uninho porque, gente, subir de Uno até São Paulo não é bem assim. Né? Lá no ano de 93, meus pais aceitaram esse desafio, se desafiaram, me levaram sem rede de apoio nenhuma para crescer na vida. E eu não estava conseguindo identificar nessas experiências a coragem deles, tudo de bom que existiu neles, o potencial que isso pode trazer para minha vida, para eu crescer, para eu me desafiar, para eu ir para o novo. E, gente, eu tô falando do ano de 93, onde não existia esses meios de comunicação que existem hoje, esse acesso à internet, WhatsApp, fotos, vídeos, contato com a família. A gente não sabia para onde a gente estava indo. Talvez meus pais não viram nem foto de onde a gente ia morar. A gente morava num lugar mais de empresas, assim, onde tinham pavilhões. O nosso apartamento era dentro do pavilhão da empresa. Então, quantas coisas que eu poderia ver como negativa, e eu vi por muitos anos,
Ai, que inconsequência! Ficar longe da família. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Julgando, ocupando um lugar que não era meu. E não crescendo, abrindo mão de crescer. Porque eu estava vendo o lado negativo. Enquanto eu podia olhar para tudo isso e ver o positivo. E aí, quando eu comecei a ver o positivo, eu me mudei de cidade, eu transformei a minha vida, eu fiz uma transição de carreira. Eu fui sozinha para um lugar onde eu senti que eu podia crescer, que eu podia me conhecer. Eu saí da minha zona de conforto. Da onde eu tirei essa força? Deu uma mesma experiência, eu me limitei por um tempo e eu me permiti crescer depois de um tempo. Então eu chamo vocês a olharem para a vida de vocês, para as experiências de vocês, para as decisões que os que vieram antes tomaram. Tragam isso como um lastro de crescimento. Escolham olhar para tudo que dói em vocês hoje como algo que traz crescimento. Cada um lá atrás deu o seu melhor. Cada um de vocês aqui decidiu pelo melhor no passado. Ponto. Vocês não vão mudar o passado. Vocês têm a opção de ver, de trazer esse inconsciente para o consciente e crescer com isso. Potencializar o que está escondido aí dentro. Descobrir aquilo de bom que ainda está coberto. Tirar os véus. Entendem? Compreendem? Vamos lá. Cabecinha fritando aí, né? Cabecinha e coração. Vamos lá. Aí eu trouxe uma palavra do Bert Hellinger, né? Que diz que quando vem a consciência está solucionado. A verdade liberta. Só que a verdade liberta quando tu escolhe ver o positivo. Se tu ficar preso, ai, mas foi isso, mas foi aquilo, mas é que agora eu lembrei que aquilo doeu. Meu Deus do céu. Ai, será que eu vou me libertar? O campo, o sistema tá liberto. Tem coisas que eu ponho em constelação, não aparece nada sistêmico. Entendem? Aparece o quê? Decisão. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Nós vamos falar dos quatro pilares agora. Que não adianta só tu ficar se constelando, fazendo terapia, indo no psicólogo, indo no psiquiatra, tomando um medicamento quando é necessário, se a tua decisão de transformar tuas identidades, de transformar como tu te posiciona, de se tornar uma autoridade na tua vida, primeiro contigo mesmo. Se essas decisões não forem tomadas, não tem libertação, gente. As histórias que tu conta pra ti são irrelevantes quando se trata de tu encontrar soluções. A raiz não é conhecida, os desdobramentos, as consequências, o que está acontecendo na tua vida é conhecido porque está doendo, né? E a partir dessas raízes é que tu vai encarar uma nova realidade. Parar de encarar a dor como realidade e crescer. Se libertar, né, dessa gaiola. Bem como tá na imagem aqui. Se libertar é sempre uma escolha. As histórias não justificam o sofrimento. Tu é assim, tua vida é assim. O que que tu pode fazer com isso a partir de agora? Falei isso 500 vezes hoje aqui na aula e vou seguir falando quantas vezes for necessário. Tu não vai mudar as pessoas. Tu não vai mudar o teu passado. Eu passei 27 anos querendo mudar o meu passado, querendo mudar as pessoas, chorando por coisas que não fazem o menor sentido. Eu perdi muito tempo da minha vida e eu tô aqui para falar para vocês, para que vocês não percam mais tempo e para me lembrar que eu não devo perder mais tempo. Os maiores defeitos e as maiores dores podem se tornar qualidades fantásticas e com certeza tem a ver com a tua missão contigo mesma, na tua família, no teu trabalho. Tem a ver com esse giro que tu pode dar e começar a ter mais cuidado contigo. Ninguém é vítima de nada. É preciso aprender. É necessário não ficar preso nas histórias de dor. Saber o que fazer com isso, porque ver é ser livre, mas ver tomando novas decisões é o que liberta. Ok?
Vamos lá. Vou começar a falar para vocês agora da nossa proposta de estudo e continuar explicando dentro dela, tá? Também. Vou colocar mais para cá a minha imagem, que aí não tapa a imagem para vocês. Entrando no fluxo infinito da expansão. O que que eu estou explicando para vocês, né? Algumas de vocês já visualizaram essa imagem no ano passado. Estou vivendo a vida superficialmente, achando que tenho diversos problemas e tentando resolvê-los de forma superficial. Troco de relacionamento, troco de trabalho, faço um exercício diferente, mas meu corpo ainda dói. Não consigo, fazer uma dieta porque como com uma fome emocional. Enfim, diversas coisas. Estamos em um nível. Aí descubro que tudo isso que eu estou vivendo que não é bom tem raízes. Começo a trabalhar a raiz, o pilar sistêmico. 25% da minha cura, 25% da transformação da minha vida. Começo a fazer uma terapia, começo a ir no psicólogo, né? Começo a trazer transformações para minha vida, começo a descobrir coisas que eu não sabia. Fico muito impressionada com tudo isso. Meu Deus, um universo de coisas que eu não conhecia. Aí fico. Terapia. Constelação. Ah, mas preciso descobrir isso, preciso descobrir aquilo, isso aqui dói, isso aqui. Gera algumas transformações na minha vida. Mas não estudo para me posicionar diferente na minha vida. Não olho para esse pilar do posicionamento. Não olho para como vivo as minhas identidades. O que que eu acredito que é ser uma boa pessoa, uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. Como me realizo em cada identidade. Não consigo olhar para essas raízes trazendo posicionamentos diferentes para viver diferente as identidades que eu ocupo. Mantenho as mesmas crenças. Tô sempre procurando pelo em ovo, né? Não consigo me tornar autoridade em nada que eu faço, sinto insegurança, não tô legal. Entendem? Existe um fluxo infinito de expansão que é estar sempre descobrindo o que causa no pilar sistêmico, aprendendo a me posicionar diferente a partir do que as raízes trazem, trazendo para as minhas identidades esse posicionamento, vivendo diferente. No nosso caso aqui, a partir de uma constelação, ou a partir de qualquer processo terapêutico que tu viva. Me sinto autoridade, isso se torna lei na minha vida. Isso se torna o meu automático. E aí vou para uma nova camada. Aí eu expandi, aí eu tenho uma visão de cima. Vou para uma nova camada, eu já sou protagonista. Naquela raiz que eu descobri, eu já sou protagonista, eu já transformei a minha vida a partir daquilo. E aí eu vou descobrir uma nova raiz. A nossa proposta desse próximo curso, que será um curso intensivo de 3 dias na semana que vem, tá? É a gente estudar esses 4 pilares, fazer com que vocês entrem nesses 4 pilares, trazendo um ou mais temas que vocês estão precisando trabalhar, teoria e prática, trabalhando, estudando e constelando os princípios espirituais da expansão na tua vida. Esses 4 pilares, que é uma metodologia que nós criamos aqui no Instituto Jéssica Seste, que não é sobre perder a tua essência, é sobre crescer, mantendo teus valores e agindo de acordo com eles. Expandir dentro do que tu já é. E talvez tu até saiba, mas não tá percebendo. Ou não tá tendo coragem de colocar em prática. É sobre tu te conectar contigo, com o teu propósito, com a tua ação. De acordo com isso, o resto é consequência. Não importa o momento que tu tá vivendo, não importa o nível que tu tá bom? Aí tu pode me perguntar assim, mas Jéssica, não faço terapia, tô iniciando nesse processo, serve pra mim? Serve. Cada um nesse curso vai receber o que tá precisando. Ah, e outro nível, né? Sou consteladora, atendo pessoas, sou terapeuta, serve pra mim? Serve. Cada um vai receber o que precisa dentro do campo aberto desse curso. A gente vai estudar o caminho do sucesso em todas as esferas, em todas as identidades, limpando os sabotadores, destravando o emocional. Como que nós vamos destravar esse emocional dentro do que tu tiver tendo condição de pegar dos conteúdos, de absorver das constelações, tá? E já é intensivo por isso.
porque é para gerar uma transformação rápida na tua vida, para tu entender que tu tem condições de gerar transformação na tua vida aqui e agora. É só querer. É só decidir e praticar. Como que a gente limpa e destrava as emoções? Perdoando, aceitando e aprendendo. Não vamos mudar ninguém e nada. Vamos mudar a nós mesmos. Esse é o caminho. E tu vai descobrir algumas autonomias dentro desse caminho. Ressignificar as identidades. Trazer essa certeza de que eu sou, eu posso e eu mereço. Porque se a gente transformar um tema que seja na tua vida, tu pode ter certeza que tu tem condições de transformar todos. O caminho é o mesmo. Pode ser simples, pode ser fácil. Tem uma pessoa muito sábia, um grande mestre, que diz assim, que as dificuldades existem para se vencer e que a facilidade é do mesmo tamanho da dificuldade, mas é uma escolha. Ver a facilidade é uma escolha. E se a gente conseguir nesse curso intensivo, se vocês conseguirem ver facilidade no que vocês estiverem trazendo para se trabalhar, usar esse caminho para se transformar, iniciar o ano desse jeito, olhando para o que é positivo, vocês conseguem fazer isso com qualquer tema que vocês precisem trabalhar. Lembrem que o professor Hilário Trigo diz: como termina, recomeça. Como começa, perpetua. E isso faz parte desse ciclo, desse fluxo infinito da expansão. Por quê? Como que eu terminei 2024? Eu estou começando 2025. Porque não é assim. Eu dormi dia 31 de dezembro e acordei, né? Dia 1º de janeiro. Todo mundo tem uma visão muito fantasiosa dessas mudanças de ciclo, né? E não é assim que funciona. Como termina, recomeça. Mas como começa, se eu transformar, perpetua. A gente vê na epigenética que existem mudanças no DNA das pessoas, pela mudança de pensamento, pela mudança de ambiente, tem mudança neuronal. A gente está falando aqui, né, do neural, das nossas conexões dentro do nosso cérebro, da nossa bioquímica. Tem pesquisa científica a respeito disso. E a gente acha, assim, que o processo terapêutico é completamente, como é que eu vou dizer? Místico. Gente, isso é pesquisado. Mas também é mostrado só até onde querem que seja mostrado, né? Porque muita coisa não vai mais ser sustentada nesse mundão de meu Deus se cada pessoa descobrir seu potencial. Não há um interesse tão grande assim, principalmente de autoridades a nível mundial, de que as pessoas tenham autonomia. Mas nós estamos aqui descobrindo que existe essa autonomia e que essa autonomia tem uma grande importância. Vamos seguir aqui. Para variar, vamos passar das 21, né? Mas vamos passar pouco, tá, gente? Tá muito bom. Entendem? Então, assim, é, a base do curso são esses pilares, tá? A base. E alguns conteúdos estão aqui, no lado direito aqui escritos, tá? Tem muitas coisas dentro disso que a gente vai trabalhar. Agora eu vou trazer a proposta do curso para vocês, tá? Para que vocês possam compreender. Aqui. O que que vocês vão receber nesse curso intensivo? Na semana que vem, terça, quarta e quinta, às 20 horas, a gente vai ter entre 1 hora e meia de aula. Não vou prometer que vai ser só 1 hora, tá? Então já reservem. Quem vem se inscrever, já reserva. Das 20 às 21h30, tá? Porque a gente planeja 1 hora, mas daqui a pouco surgem mais coisas. Eu quero praticar com vocês, eu quero entregar tudo que eu imaginei, tá? Então serão 3 aulas em tempo real, online, no Zoom, teoria e prática, dia 21, 22 e 23 de janeiro. Acesso às gravações por no mínimo 1 ano. Muitas vezes eu deixo mais de 1 ano lá, tá? Mas mais de 1 ano, às vezes a pessoa também não acessa, né? A gente já tá estudando outras coisas.
Então, vocês vão ter a oportunidade de acesso. Ah, eu posso terça e quinta, não posso quarta. Vai ficar gravado. Tu não vai perder por isso. É importante que vocês estejam ao vivo? É, porque daqui a pouco eu abro para perguntas, né? Tem algumas oportunidades. Mas, como vocês estão vendo que vocês vão receber um acompanhamento pelo WhatsApp também, então vocês vão ter o grupo aberto para perguntar, para trazer compreensões, para ter esse acesso direto a mim. As minhas alunas mais próximas sabem que dentro das minhas possibilidades eu respondo o mais rápido possível. Normalmente no mesmo dia, né? Agora com um filho pequeno, assim, às vezes é um dia depois, mas normalmente eu procuro dar atenção, né? Pelo menos eu mando um áudiozinho, ó, vou te responder com atenção amanhã. Hoje não consegui, tá? É importante eu ver como que vocês estão recebendo tudo isso. Material de apoio em PDF, tá? E aí a gente vai trazer alguns questionários, algumas coisas para vocês responderem. Eu quero compreender quais são os objetivos de vocês, porque eu quero ver o resultado. Agora, quem tá afim, e aí eu vou conversar com vocês bem de perto de novo. Quem tá afim de estudar, praticar e ver o resultado, venha. Gente, quem vai fazer mais um curso? Por fazer mais um curso, vamos lá ver como é que é, vamos lá ver o que que a Jéssica vai falar. Gente, é um curso prático para gerar transformação nesses 3 dias. Vocês vão ter atividades para fazer, não são coisas que vão tomar muito tempo de vocês, tá? Eu quero trazer alguns desafios para vocês irem se trabalhando nesses dias de curso. Estou pensando em algumas coisas até antes, tá? Coisas que cabem na rotina de vocês, nada mirabolante. Quem me conhece sabe que eu sou direta e reta, tá? Uma coisa importante antes que eu esqueça, que eu vou mostrar os valores agora para vocês, as alunas assinantes do grupo de constelação têm o valor da mensalidade de desconto no valor do curso, tá? Depois eu converso com vocês. Então vocês olhem ali os valores, vocês têm o desconto da mensalidade, tá? Para já deixar claro aí para vocês. Vocês têm esse benefício aí também. Eu gosto de fazer isso. Vocês estão todo mês comigo, se firmando, se fortalecendo, né? Então vocês também merecem essas oportunidades, né? Vamos lá. Como bônus, tá, gente? Eu coloquei um leve junto ali que vocês vão ver no próximo slide. Para quem fizer o curso e ainda comprar junto, né, adquirir junto um atendimento individual online comigo, vocês ainda vão ganhar mais R$ 123 de desconto. Mais áudios de orientação do pós-constelação, acompanhamento meu pelo WhatsApp também. Então vocês têm essa opção de entrar no grupo, de entrar no curso, fazer essas 3 aulas e eu seguir no grupo, acompanhando os processos de vocês e mais também adquirir um atendimento individual, onde a gente vai conseguir trabalhar coisas mais profundas e eu vou poder te dar uma atenção mais direta também, além das coisas do grupo, tá? Esse valor de atendimento individual é só para quem entrar no curso intensivo, beleza? Vamos aos valores. Depois tem a prática, ainda não saiam daqui, por favor. Gente, hoje, por que que eu coloquei menos 166%? Porque é isso mesmo. Hoje, para você fazer 3 horas de constelação comigo, vocês investiriam R$ 960, porque o valor de um atendimento é 320. Quando a gente traz para um curso onde vocês vão ter teoria e prática, onde vocês vão ter o acompanhamento, e esse curso intensivo ele está custando R$ 297 por mais de 3 horas e mais o acompanhamento que não tem fim no WhatsApp. As alunas da formação que entraram lá em junho têm meu acompanhamento no WhatsApp até hoje. Tem dúvidas de atendimento? Vem conversar comigo. Tem dúvidas em como vão criar um curso, uma imersão, um workshop? Eu entro no Zoom com elas e dou orientação, vejo o que que elas estão planejando, dou meu pitaco. Então, assim, ó, não é uma coisa só de 3 dias e tchau e benção, tá? Quem já participou de alguma coisa comigo sabe como é que funciona. Então, esse investimento, gente, ele é um grande presente de início de ano. R$ 297 o curso à vista, podendo ser parcelado em até 12 vezes de 29,64. Aí eu lembro dos meus professores que falam também. Tu gasta muito mais numa pizza, né? Então, assim, ó, é um investimento, é quase dado mesmo, tá? Que eu tô fazendo isso decoração com muito amor. Lá na página onde vocês podem adquirir o curso, né? Onde vocês vão se inscrever,
Abaixo, na página de vendas lá, onde vocês vão colocar os dados de pagamento, quero pagar por Pix, quero pagar à vista, quero pagar no cartão. Como é que vocês vão fazer para ter acesso ao curso lá na Hotmart? Vou mandar esse link para vocês no grupo do Instituto. Vocês vão ter esse aproveite e compre junto, é esse atendimento individual que eu falei para vocês, de 320 por 197 à vista, ou 12 vezes de 19,66. Então, vamos dizer, uma parcela de 20 mais 30. Se vocês levarem junto o atendimento, vocês vão poder parcelar, vão pagar R$ 50 por mês, tá? Vocês têm que adicionar o produto nesse vizinho que eu coloquei aqui. Quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, converse comigo, tá? Dúvida a respeito de valor, de pagamento e tudo, eu vou ficar disponível para explicar para vocês, tá? Que eu tô dando um panorama geral. Bora constelar. Deixa eu conversar um pouco com vocês. Então, essa é a oportunidade, tá? Como eu disse, qualquer dúvida, conversem comigo. Agora, o que que eu quero trazer para vocês? Uma proposta de constelação, de movimento do espírito, com música, coisa que eu quero trazer para dentro do curso, essas constelações com músicas, essas constelações sem falas sistêmicas, para que vocês possam aprender a ter autonomia de fazer isso também. As músicas, elas têm uma ancoragem e mesmo que vocês façam isso em casa, quando acordam, que vocês ouçam uma meditação, por exemplo, do guia de meditação que a gente tem, né, da autoconstelação, vocês precisam saber que vocês têm condição de olhar para isso. Mesmo sem estar dentro de um atendimento de constelação. Esse dia a dia, esse orar e vigiar, vocês podem estar fazendo sempre. E se tem algo que vocês estão com dificuldade de lidar, conversem comigo. Mas vocês têm essa autonomia. Esse campo está aberto para isso, tá? A gente vai trazer também, como eu expliquei no início, como eu fiz o atendimento com a minha aluna hoje, a gente vai trazer as oportunidades de diagnóstico sistêmico. Eu quero que vocês tragam para esse curso intensivo as coisas realmente mais difíceis. Eu quero que vocês foquem. Quem puder trazer um tema, traga um tema, mas saibam bem o que vocês estão querendo transformar, para que vocês vejam a transformação nesse tema que vocês estão trazendo. Então, foquem, foquem. E a partir dessa escolha, outras coisas vão se abrir naqueles outros temas que vocês também pensam, tá? Eu quero auxiliar vocês a trazer mais clareza para esse processo também antes do curso. Mas isso a gente vai conversar lá dentro do grupo do curso depois, tá? Então, agora, eu chamo vocês para a gente fazer um trabalho que eu fiz ontem, né? Como eu disse no grupo de constelação, mantive a minha ideia aqui, mantive esse meu sentimento de trazer isso para vocês. É uma constelação com música, é um grande encontro com a criança interior de vocês, já focando em trazer essas potencialidades, não olhando para a criança ferida, mas olhando para o que vocês podem resgatar dessa criança. As alunas que fizeram ontem, façam novamente. Se abram para isso. Vejam o que que vai acontecer de diferente aí para vocês. Foi um movimento muito bonito. As pessoas que estão assistindo a gravação, se abram, sintam, façam isso. Pensem agora no que vocês estão precisando e no que essa criança que mora aí dentro está trazendo para vocês nesse momento. Foquem na letra, foquem na melodia. Depois vocês podem anotar as sensações. Depois vocês podem vir conversar comigo no WhatsApp privado, compartilhar, perguntar, tá bom? Quando terminar a música, eu peço que vocês sigam de olhos fechados, dando uma respirada, que se for preciso, eu vou dar mais uma guiança, uma orientada em vocês nesse trabalho, tá? Então, procurem manter essa concentração. Quem está chegando agora, segue o fluxo aqui e depois assiste a gravação para compreender de onde a gente veio e onde que a gente está chegando, tá bom? Ajustem o volume, que eu vou compartilhar a música com vocês aqui agora. Quero olhar para todos vocês que estão aqui. E vamos lá. Fechem os olhos, respirem profundamente, se centrem. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar,
será que ela se reconheceria? Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar, igual mentira por aí, que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. Podem continuar de olhos fechados, respirando profundamente. Quero que cada um de vocês agora, em uma palavra, receba o que essa criança está trazendo. Inspirem, sintam no corpo de vocês qual a sensação em receber. É viver com mais alegria, com mais leveza, com mais fé? É acreditar naquilo que tu é, naquilo que tu já merece e ainda não está acreditando? É saber que quando te disseram não se pode ter tudo, aquilo era uma mentira. Se pode ter tudo, sim. Veja o que tu sente no teu corpo quando tu ouve essa frase. Você pode ter tudo. Diga para você, eu posso ter tudo. Como que o teu corpo se comporta? Tu tem coragem de dizer isso? De repetir isso? Ou tu ainda duvida?
Inspirem profundamente. Eu vou pedir que vocês repitam essas palavras que eu vou vir trazendo. Eu sinto muito. Eu perdoo. Eu me perdoo. Eu vejo. Eu me vejo. Eu me aceito. Eu aceito a vida que vem de vocês e faço algo grande e bonito com ela. Eu me amo. Eu agradeço. Eu me reconheço. Eu sou. Eu fico apenas com o que é meu, com o amor e a vida. E aqui agora eu entrego a origem, tudo que não é meu, com amor e consciência. Respirem profundamente, devagarinho, à medida que vocês vêm voltando, abrindo os olhos. Eu peço que vocês escrevam a palavra que a criança trouxe para vocês. Escrevam aqui, por favor. Eu quero saber. Deixa eu ver aqui. Quero ler todas elas. Força, liberdade, alegria, livre, autocompaixão, sorrir, alívio, alegria, sonhar, liberdade. Vou fazer para vocês a mesma pergunta que eu fiz ontem no grupo. O que tu queria ser quando crescer? Vocês lembram? O que vocês queriam ser? Paz. Sim. A criança de vocês era preocupada com determinadas coisas que a vida de adulto diz assim, para ser adulto tem que se preocupar com isso, tem que controlar aquilo, tem que ser assim, tem que acordar assim, dormir assim, trabalhar não sei de que jeito. De onde vêm essas crenças, esses pensamentos, de onde vêm essas limitações? De uma realidade muito anterior, que não é a do ano de 2025. Quando a gente fala de coisas ancestrais, quando a gente fala de medos da infância, a gente fala do passado. Nós precisamos compreender esse passado, esse presente e esse futuro. O que está construindo o teu futuro, vamos dizer assim? O que vem construir o teu futuro? A tua ligação com o passado ou o teu protagonismo no presente? A criança traz isso. Eu sei que muitas crianças precisaram ter responsabilidades muito cedo, amadurecer muito cedo, estavam no meio de assuntos de adulto muito cedo. Ontem no grupo algumas alunas falaram, eu levei a vida muito a sério. Eu não tive esse espaço da inocência da criança. Outras já sentiram que tiveram. Mas tudo isso pode ser resgatado. Tudo isso. Esse é o convite para a gente iniciar.
nossos estudos esse ano, tá bem? Eu não vou abrir aqui para vocês falarem, eu gostaria de ouvir todas vocês, porque já são 21h16. E eu realmente quero que essa aula fique fácil de vocês reassistirem, tá bom? É... Aqui, tô enxergando todas vocês. Eu desejo que quem estiver sentindo no coração, quem está aqui, quem está assistindo a gravação, de participar na semana que vem, venham, divulguem, convidem pessoas que vocês sentem, que vocês acreditam que possa fazer sentido para essas pessoas. Vamos expandir, né, o conhecimento, expandir. Se vocês admiram, se vocês gostam do jeito que eu trabalho. Eu também tenho como missão esse ano com mais ênfase, com mais constância, com mais responsabilidade, fazer com que esse trabalho chegue a mais pessoas. Tá mais do que na hora de fazer isso. E para isso, eu preciso principalmente das pessoas que já confiam nesse trabalho. Tem pessoas aqui que eu sei que estão sempre divulgando o meu trabalho. A Thaís é uma que, incansavelmente, né, já trouxe muitas pessoas, muitas de vocês também. A Sônia hoje me falou que ia compartilhar, né, com algumas amigas. E eu sinto assim que quando eu compartilho o trabalho dos meus professores, das pessoas que eu gosto, eu não perco em nada com isso. Eu não vejo isso como uma concorrência. Eu vejo isso como uma oportunidade. Porque a prosperidade, a abundância, o conhecimento é sempre mais, sempre mais, sempre mais, e tem espaço para todos. Então eu peço humildemente que vocês compartilhem, tá? Eu vou colocar tanto a gravação da aula lá no grupo de WhatsApp, quanto o link para vocês adquirirem o curso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou seguir fazendo essa divulgação até a segunda-feira que vem, até a terça-feira que vem, que é quando o curso começa, tá? Garantam suas vagas, garantam seus atendimentos com esse valor bônus. Também é um presente que eu estou trazendo com muito amor para vocês, tá? E é isso, minha gente. As alunas do grupo também aproveitem essa oportunidade com mais esse desconto ainda. Também estou fazendo isso com muito amor, por reconhecimento a vocês. Vocês que estão mais próximas são pessoas que me dão força sempre para eu continuar fazendo esse trabalho, né? Quando a Eloá tinha uma semana, eu segui lá com vocês seguiram comigo e estamos aqui até hoje, né? Eu olho para trás e eu penso, como é que eu fiz isso? Mas eu fiz isso porque vocês me dão força de continuar, tá bom? Um grande beijo, grata por estarem aqui, disponibilizando o tempo precioso para estudar, para me ouvir, para confiar em mim. E é isso. Que precisarem, estou à disposição. Um grande beijo e até mais.